O Josh Peck atacou a Janet McCurdy para defender o Dan Schneider? Em 2019, a Nickelodeon acabou soltando uma nota informando que o Dan Schneider já não fazia mais parte do seu quadro de funcionários. Só que assim, na nota a empresa não fala o motivo do desligamento. O ponto é que mais tarde, alguns veículos de imprensa acabaram noticiando que o real motivo eram as acusações de comportamento inadequado no Dan Schneider nos sets de gravações. Só que assim, até então, tudo isso não passava de um mero boato. Só que esse seria o pontapé inicial para várias pessoas começarem a se pronunciar. Então, atores vieram a público, documentários foram filmados e livros foram lançados. Só que assim, ao mesmo tempo que existem pessoas que acusam o diretor dos crimes mais tenebrosos possíveis, existem pessoas que também saíram em defesa do Dan. Como, por exemplo, a Madison Shipman, que trabalhou com o Dan em Game Shakers de 2015 a 2018. Depois dessas acusações, ela acabou publicando um texto no seu Instagram, mostrando basicamente que ela estava do lado do Dan. Ela disse que os seus anos trabalhando ao lado do diretor não foram ruins, muito pelo contrário. Ela aprendeu muito e disse que tem muita gratidão pelo Dan. E ela ainda enfatizou que de jeito nenhum quer diminuir as vítimas. Mas no final ela se questiona, se ele fosse realmente culpado, por que ele ainda não foi acusado? Só que particularmente para mim falando é um pouco estranho, porque ela trabalhou com ele de 2015 a 2018. E a Janet conta que em 2013 o Dan já estava trabalhando em uma salinha devido às acusações de AS. Então é uma coisa pra gente pensar. Outro ator que saiu em defesa do Dan foi o Bug de iCarly. Ele acabou entrevistando o Dan Schneider no seu canal no YouTube e as perguntas foram extremamente coniventes. Então ele passou pano pro Dan Schneider a entrevista inteira. E outra pessoa que se mostra conivente ao Dan é o Josh Peck. E sim, é o mesmo Josh de Drake e Josh, que inclusive trabalhou com ele nessa época. No dia que a Janet lançou o seu livro, ela acabou indo num podcast dele e nas palavras dele falaram sobre tudo. Porque poucas horas após eles terem gravado o podcast, a Janet mandou uma mensagem pro Josh e pediu para ele apagar. Ele acabou apagando e falou sobre esse assunto em um outro podcast. Em entrevista, a apresentadora perguntou se ele queria falar sobre Dan Schneider e ele disse que não tinha problema nenhum, que para ele o Dan era apenas um chefe duro. Mais tarde, ela falou que leu o livro da Janet e achou incrível. E o Josh fala isso. I read Jeanette McCurdy's book. I thought it was an amazing book. So did we, despite what Jeanette Então, falando assim, parece que ele questiona muita coisa do livro da Janet. Logo que falam é que os dois tiveram um impasse no meio da entrevista sobre o assunto Dan Schneider. E outro indício é quando ele diz que apagou a entrevista e meses depois tentou entrar em contato com ela. got a green bubble. Am I blocked? Oh, wow. Por que ela iria bloquear ele sem motivo algum? Só que o mais estressante pra mim dessa entrevista é ele falando que ele é o cara bonzinho e que a Janet estava devendo ele. Amigo, ela não te deve nada. Ponto é que assim como o Jerry, outro ator também colocou o seu emprego em risco pra defender as crianças do set. Aí eu vou te contar só no próximo vídeo, então já pede a continuação.